Bom dia, bom dia. Então, iniciamos aqui o projeto piloto Caminhos do Conhecimento. Caminhos do Conhecimento, mas que nome, né? Que nome mais instigante, inspirador, é o que a gente espera, é o que a gente acredita. E caminhos, por que caminhos? Porque realmente é isso, é a vida, é o traçar, é o trilhar, é o não parar. E conhecimento, porque realmente é isso que nos agrega, é isso que a gente acredita que nos tornam pessoas melhores do que nós já somos. E aí, a APOF, né, essa associação profissionais, educadores de finanças, tem esse objetivo de trazer conhecimento só de educação financeira? Não, mas também tem a ver com educação financeira. E se não, um dos principais pontos, que é a questão comportamental. E para a gente falar da questão comportamental, nós temos aqui a nossa querida convidada de a primeira, nós teremos duas participações, tá? Será a Janina, agora às 10 horas, vai até às 11 horas a gente encerra e começa com a Grazi, que também vai trazer um pouco sobre comportamento ligado a finanças, tá? Então, eu vou deixar a nossa primeira convidada se apresentar aqui, e aí a gente vai falar sobre isso. E você, que está nos assistindo e é associado, obrigado por estar aqui, obrigado por assistir novamente, posteriormente, esse vídeo vai ficar gravado. Você que não é associado, venha conhecer, venha participar da APOEF, dessa ação que a APOEF, entre outras ações, tem de unir os educadores financeiros. Como nós sempre dizemos aqui, nós não somos concorrentes, nós somos como correntes que têm que estar ali unidos, ligados e puxando a educação financeira, ok? Janina, obrigado mais uma vez por você ter aceitado esse grande desafio, esse projeto piloto da APOEF. Você sabe que a gente coloca em cada uma, mas você acaba saindo literalmente com toda a sua classe e vai nos trazer aqui um pouco do caminho do seu conhecimento. Muito obrigado. Passo a palavra para você. Queria que você se apresentasse, tá bom? E, pessoal, no final, quem tiver com dúvidas, coloca no chat. E aí eu vou acompanhar o chat aqui e respondo a Janina no final. A gente vai parar um pouco antes, para a gente poder não interferir aqui no raciocínio que ela nos trouxe hoje. Tudo bem? Janina, está contigo. Bom dia a todos, muito obrigado pelo convite, obrigado por confiar a mim esse desafio, realmente muito gratificante. E eu costumo fazer minha apresentação e a minha audiodescrição, que eu acho muito importante. De repente, tem pessoas com baixa visão, algum comprometimento, entre outras ferramentas que nós deveríamos usar em prol da diversidade, mas por enquanto, pelo menos isso. Eu sou Janina Jacino, uma mulher negra, longeva. Eu tenho os meus cabelos curtos, crespos e grisalhos. Eu estou com um pequeno brinco dourado, estou com uma correntinha, estou com uma blusa roxa e atrás de mim tem uma parede branca, onde vocês veem 3 folhagens. Então, essa sou eu. Eu sou a idealizadora da Finança Sem Fronteira e sou conselheira da APOEF. E recebi esse convite. Eu parabenizo a APOEF por essa iniciativa e agradeço pela oportunidade. Uma vez que a minha marca Finança Sem Fronteira, ela vem ao encontro da proposta da APOEF e da sua missão de disseminar a educação financeira ao maior número possível de pessoas e contribuir de forma eficaz e eficiente para que possamos reduzir o número de pessoas que deixaram de acreditar que é possível fazer diferente e conquistar um lugar privilegiado ao sol. E isso requer conhecimento. Parafraseando Eduardo Moreira, o conhecimento liberta. Eu vou começar, como me solicitaram, com o tema Como o comportamento interfere na gestão financeira, uma vez que eu sou educadora financeira comportamental. E, na sequência, vocês vão poder
assistir com Graziele Delgado, querer se organizar não é o suficiente. Para eu fazer essa explanação, caminhos do conhecimento, vocês vão de convir comigo que é bastante abrangente, então pode ser interpretada de diversas maneiras. Varia de acordo com o contexto em que é usada e se refere a diferentes formas pelas quais o conhecimento é adquirido, desenvolvido e transmitido. Isso é fundamental. Então, dentro dessa palavra conhecimento, nós temos métodos de aprendizagem, fontes do conhecimento, áreas do conhecimento, história e filosofia do conhecimento, processos cognitivos, redes do conhecimento, interdisciplinaridade, educação formal e informal, olha o detalhe, também é conhecimento, pesquisas acadêmicas, tecnologia e inovação. Tudo isso compõe o que é o conhecimento. E outras, ramificações mais. Explorar diferentes formas do conhecimento é o norte para o desenvolvimento pessoal e profissional, auxiliando na construção de uma base sólida de habilidades e entendimentos, adaptabilidade e inovação, possibilitando a cada pessoa a resolução de suas questões e adversidades, por vezes complexas, ao integrar diferentes perspectivas e métodos. Lidar com o dinheiro é uma dessas questões. E querer conhecimento e requer conhecimento de forma eficaz. É uma habilidade essencial que abrange várias áreas do conhecimento, incluindo finanças pessoais, investimentos, economia, planejamento financeiro. Esse conhecimento é vital para garantir a estabilidade financeira, alcançar objetivos de vida, definir metas, realizar sonhos, dentre outras tantas possibilidades. Um dos principais aspectos envolvidos na arte de lidar com o dinheiro, nós temos a educação financeira. E se formos procurar a definição geral, é de que se refere ao entendimento de conceitos e produtos financeiros básicos, como poupança, crédito, juros, investimentos e impostos. A educação financeira, ela ajuda a tomar decisões através de informações como gerenciar dinheiro e evitar armadilhas financeiras. Tendo como base a educação financeira comportamental, tendo como principal tema a explanação com o título Como o comportamento interfere na gestão financeira, com base na neurociência, eu posso afirmar que antes de sabermos sobre juros, poupança, investimento, é necessário entender e refletir sobre o dinheiro em nossas vidas. O que é o dinheiro? Para que ele serve? Porque ele é tão difícil de administrá-lo? Por que eu sou consumista? Por que eu não consigo realizar os meus sonhos? Inclusive, na sequência da minha apresentação, seguindo por essa mesma linha comportamental, temos querer se organizar não é o suficiente. Ou seja, nem sempre querer é poder. E nesse caso, com certeza, não é. Focando em como o comportamento interfere na gestão de suas finanças, é necessário parar, sim, para tudo. Mas quando eu digo para tudo, é para tudo mesmo. Precisamos parar, refletir, observar e entender essa nossa relação com o dinheiro.
Porque se nós não pararmos e não focarmos no nosso comportamento que interfere na gestão das nossas finanças, nós realmente teremos dificuldade na arte de administrar os nossos valores. E o ponto que é o ponto de partida para a liberdade financeira, que nada mais é do que a sua liberdade de escolha, de fazer o que você quer fazer, quando quer fazer e como quer fazer, com o dinheiro que você fez, inclusive. E não somente que você mesmo adquiriu, fez esse dinheiro. Abrindo um parênteses, eu criei uma frase algum tempo atrás que eu digo que dinheiro não sobra, dinheiro não falta, dinheiro se administra. E eu sou questionada sobre isso, e eu insisto: dinheiro se administra. Porque é muito comum as pessoas dizerem: eu não consigo fazer nada com os meus recursos financeiros porque eu ganho pouco. O que é ganhar pouco? O que é, na verdade, você não conseguir fazer nada com os seus recursos financeiros? O que é esse nada? Tendo como base a educação financeira comportamental, realizar sonhos é de fundamental importância. E quando a gente muitas vezes fala de sonhos, as pessoas dizem: sonhar não é para mim. Como assim sonhar não é para você? Sonhar é para todos nós. E a maioria dos nossos sonhos, ele requer realmente uma organização financeira. Se você não souber identificar suas necessidades básicas, o seu eu financeiro e outras situações que muitas vezes você até mesmo desconhece do seu comportamento, fica difícil administrar o que você fez, administrar do dinheiro que você fez. Porque eu digo que a gente não ganha dinheiro, a gente faz dinheiro, a gente cria dinheiro. E pense bem nisso, porque são anos, muitas vezes, de estudo, depois de estágio, desenvolvendo conhecimento, pesquisando, e depois eu ganhei dinheiro. Não, eu fiz esse dinheiro, eu faço esse dinheiro. Sendo ele, na sua percepção, de pouco ou muito. Por isso eu insisto: pare, respire e se pergunte: o que eu quero saber sobre dinheiro? O que eu quero conquistar com o meu dinheiro? E aí, gente, pensando bem, que dinheiro de fato é esse que eu estou falando? Ele é meu mesmo? Quando eu digo ele é meu mesmo, é quando nós fazemos parte de uma comunidade. E essa comunidade pode ser marido, mulher e filhos. Pode ser marido, mulher, filhos, sogros, sogras, pais, não importa. Você faz parte de uma comunidade. E nessa comunidade existe o meu dinheiro, o teu dinheiro e o dinheiro que precisa para manter o espaço comum desse local. Então, quando eu digo esse dinheiro é meu, é muito comum eu ver, e eu faço atendimento pessoal, pessoas que dizem para mim: o dinheiro é dela ou o dinheiro é dele, e eu não vou me preocupar, saber, ela que use do jeito que ela quiser. E aí eu pergunto: esse dinheiro todo é seu? Qual é o seu verdadeiro eu financeiro? Quanto você custa para você? Seria o primeiro passo. E identificar o seu momento atual. Qual é a sua realidade? Eu preciso parar e ver qual é a minha realidade presente. Onde que eu estou inserido, tanto fisicamente como emocionalmente? Inserido fisicamente é justamente quando eu cito a questão dessa comunidade familiar ou não.
Onde você está inserido? E emocionalmente, que momento é esse? Você só pode lidar com o momento presente. O passado, promissor ou não, você hoje é resultado dele. E esse resultado é o teu ponto de partida. E o futuro, ele é incerto, sem ser derrotista. O futuro não é garantido, mas pode ser sim acreditado e sonhado como algo bom e que será, mas só é possível a partir do aqui e agora. Você só pode lidar com as suas informações atuais. Por isso, a importância de um diagnóstico honesto e preciso. Onde eu estou? O que eu estou fazendo? O que eu quero fazer? O que é o dinheiro para mim? Quais são as lembranças, as crenças positivas ou não que eu carrego, repito e nem questiono? Por isso que eu digo, pare, reflita, olhe para você e entenda. Eu poderia citar, gente, diversos livros e eu evito fazê-lo, principalmente porque eu tenho essa orientação quanto à identificação do seu momento atual. E livros também. São diversos livros para ler e muitos contribuem efetivamente para a virada de chave de muitas pessoas, acredite, porque o momento delas era exatamente aquele. Então, o que você lê, o que a pessoa leu, absorveu e aplicou, deu certo, mas não é uma regra geral. Por isso que eu insisto tanto na educação financeira comportamental e na escuta ativa. A minha colega que vai dar sequência nesse nosso trabalho, ela fez uma chamada que eu achei muito interessante. Vocês muitos já devem ter ouvido pessoas palestrando, seja o que for, mas geralmente citando situações de superação, e essas pessoas dizem assim: se eu conseguir, você também consegue. Gente, isso é uma coisa muito, às vezes até perversa. Como assim, se eu conseguir, você consegue? Porque você parte do princípio que se as diversidades que você enfrentou, você conseguiu superar, qualquer um consegue superar. Mas aí entra naquela observação que eu fiz. Onde você está inserido nesse contexto? Qual é o teu ponto de partida? Onde você está, você fisicamente, e onde está você emocionalmente? Que momento é esse que você está vivendo da sua vida? Então, não é uma regra geral. Sobre dinheiro, o que não falta são fórmulas como administrá-lo bem, o que você deve fazer para enriquecer, para ser feliz, para não mais se preocupar com o boleto, para isso, para aquilo, e o pior, eu garanto, dizem uns, eu prometo, dizem outros, e tudo isso falando para você, de você. Como é possível que alguém o conheça, o entenda e saiba dos seus sonhos, dos seus objetivos, até mesmo das suas frustrações e das suas dificuldades melhor do que você? Por isso que eu digo, para tudo do que você fez até então, principalmente se você já foi buscar recursos, tentou diversas formas e se frustrou ou simplesmente descobriu que aquilo não é para você. Foi muito pontual essa chamada que a Graziele fez, porque é justamente isso. Como assim deu certo para mim, vai dar certo para você também? Quem sou eu? E quem é você? Só eu que posso identificar se aquilo vai dar certo para mim. Note que eu não estou julgando ou criticando, são contribuições ímpares e que, de fato, vão ao encontro de N pessoas, gente. Isso é bom,
Por isso, no início da minha apresentação, eu falo sobre o que é o conhecimento e como que ele é absorvido. Acredite que cada pessoa tem uma forma de entender coisas que, para a outra, muitas vezes, é óbvio. Eu posso dizer para vocês, o óbvio não existe. Não existe o óbvio diante de falas que, inclusive, até a forma de você absorver o que foi falado é diferente de pessoa para pessoa. E isso já foi muito falado e muito evidenciado. E no início, quando eu comecei com a educação financeira comportamental, o curso que me trouxe para essa área, um curso até muito bom, mas que eu questionei, que foi quando eu fui buscar o auxílio da neurociência. Porque não existe uma fórmula única para solucionar as questões financeiras de todos nós. Como eu disse, qual é o seu momento? Qual é o seu sonho? Qual é a sua idade? Quais são suas perspectivas? Quais as mudanças? Vocês conseguem imaginar, creio que nenhum de nós consegue, o que vai ser a recuperação, a ressignificação, a reavaliação das vidas das pessoas que perderam praticamente tudo no Rio Grande do Sul, mas mesmo essas pessoas, cada uma está no estágio, não só no estágio da condição física, como no estágio da condição de como que está lidando com essa questão. Não dá para nós colocarmos as pessoas todas numa caixinha, criarmos uma fórmula para que elas saibam e consigam administrar os seus recursos financeiros, se a gente não tiver com uma escuta ativa. E o que é uma escuta ativa, se não eu, que lido com a educação financeira comportamental, e faço um atendimento, que eu chamo de afinco atendimento financeiro comportamental, que é quando eu abro a minha tela e converso com a pessoa, quando não é presencial, e ela começa a me explicar as suas questões. Enquanto essa pessoa está me explicando como que ela chegou, seja num desarranjo financeiro, seja na não condição de realizar um sonho, seja de não conseguir levar para frente algum planejamento, ela começa a se escutar. E vou dizer para vocês, isso tem uma base científica, porque a base da educação financeira comportamental que eu trabalho, inclusive com a neurociência, ela está vinculada diretamente a uma cartilha de um trabalho voluntário que eu fiz há muitos anos atrás do CVV. CVV é Centro de Valorização da Vida. Qual é o ponto de partida? A escuta. E a educação financeira comportamental, a base é a escuta. Se você não entender a dor do teu cliente, se você não entender a dor do teu educando, você não vai conseguir ajudá-lo, porque ele não se sente acolhido e compreendido naquilo que para ele é fundamental. Não me estendendo muito exemplos baseado nesse meu atendimento, dentre outros tantos que eu fiz, e esse eu sei que eu posso falar, comentar, porque são pessoas que me deixaram muito à vontade pela peculiaridade da característica do problema, da questão da dor dessa pessoa. Algum tempo atrás me procurou uma moça e ela estava totalmente endividada. E uma das coisas que ela falava é que não, uma das orientações que dão para a educação financeira é que olha só que interessante, tem que fazer com que o teu educando entenda que juros de cartão de crédito, de cheque especial, empréstimo consignado renegociado, que são muito violentos para o seu equilíbrio financeiro, ou seja, te trazem muitos problemas. No entanto, conversando com essa moça, eu não falei nada, eu só estava escutando, porque é a base do meu trabalho. Ela simplesmente, aos prantos, ela disse: Janina, nada me incomoda mais do que o dinheiro que eu devo para minha mãe.
Então, vocês percebam que ela não estava preocupada com juros que ia incidir sobre o cartão, com juros de cheque especial, não. A maior dor, e que não lhe permitia, inclusive, avançar, era o dinheiro que ela devia para a mãe. Uma vez que era um dinheiro que a mãe havia poupado durante toda uma vida, numa condição profissional bem simples, e acabou ela, a própria mãe oferecendo para ela, ela aceitou, e aquilo virou um descontrole total. Desculpa, um descontrole total. Por quê? Porque ela não tinha nenhum conhecimento da educação financeira. E, nossa, eu perdi aqui. Só um minutinho. Não estou conseguindo ver ninguém. Perdoa, vocês estão me vendo? Não estou vendo Tudo ninguém. normal, viu? Tudo normal, Janina. Tudo Desculpa, normal. tudo normal, mas eu Tudo não normal. estou Você está em conseguindo sair. tela, Ah, esperando tá, para... voltou. É, aqui Voltou. também normal. Não, tá tudo bem, obrigada, voltou. E então vocês observem que, e quando eu fui trabalhar com essa moça, o que que aconteceu? Lógico, eu a escutei, a dor era muito grande, de fato, muito lhe trazia muito desconforto, e ela simplesmente, a partir de então, nós fizemos uma programação dentro da realidade dela, e aí eu volto mais uma vez. Onde você está inserido fisicamente, onde você está, qual é o teu momento de expectativa de vida, de projetos, de sonhos e outras tantas coisas. Nesse momento, nós paramos e fomos trabalhar nessa dor dela. E pasme, em 6 meses ela conseguiu se programar de uma forma tal que ela conseguiu pagar para a mãe. Mas ela esqueceu os demais problemas. Porém, tão logo ela conseguiu pagar a mãe, ela se jogou na programação que cabia exclusivamente a ela e não envolvia mais a mãe. Ela já estava livre desse desconforto e ela simplesmente resolveu suas questões. Então, gente, quando nós falamos de educação financeira comportamental, que para mim é a alegria e de todos os que lidam com a educação financeira comportamental, como a Graziele, que quando eu observei na chamada dela, é justamente isso, as pessoas estão cada vez mais migrando e percebendo que a educação financeira comportamental, ela antecede qualquer outra educação financeira que eu chamo de técnica. E a técnica está muito relacionada, eu estou gostando que a Graziele está confirmando. E a técnica ela está muito relacionada, você tem que. Gente, você não tem que nada. Você tem que ir ao encontro dos seus sonhos, dos seus objetivos e daquilo que realmente faz sentido para você. Assim como a Graziele, que eu estou citando bastante essa minha colega, que eu estou muito honrada e feliz de que ela vai dar sequência nesse trabalho, assim como ela disse essa questão de se comparar, de dizer se eu conseguir, você consegue, assim como eu citei a questão da fórmula, por isso que eu disse: pare. Se você não olha para você, você dificilmente vai identificar onde você está e o passo que você precisa dar. Algum tempo atrás, eu acho que ainda na época da pandemia, eu fui procurada por um jornal que queria fazer uma entrevista sobre educação financeira. E eu deixei bem claro para a moça que eu lidava com a educação financeira comportamental. Não sei se ela não escutou, não entendeu ou não deu muita importância do que se tratava. A primeira pergunta que ela fez, vocês percebam como está carregada de preconceitos, de falas feitas, de coisas estabelecidas. A primeira pergunta que ela me fez foi: Janina, uma pessoa que mora na periferia e que ganha um salário mínimo tem condições de fazer alguma reserva? Diante do que eu acabei de falar para vocês, vocês percebam quem é essa pessoa.
Essa pessoa é um jovem, mora com os pais, não mora com os pais, paga aluguel, não paga aluguel, é casado, é solteira, é estudante, trabalha, esse retorno de um salário mínimo, o que é? Percebo. Então, a educação financeira comportamental, para quem é? Para você. Porque ela vai ao encontro do seu momento, ela vai ao encontro da sua realidade. Mas, para isso, a pessoa como eu e como a Graziele, nós precisamos ter uma escutativa e te conduzir, te nortear, porque nós não temos a resposta da tua questão. Você vai encontrar sim e vai ficar muito feliz, porque no momento que você muda o seu comportamento, você tem uma estrutura com base. Eu tenho uma ferramenta que eu criei chamada RRDD, Registro de Receitas e Despesas Diárias. Eu costumo dizer que é uma caderneta mágica. Vocês sabem por quê? Porque ela identifica em que ralo que você está deixando o seu dinheiro ir embora. E aí eu chamo um outro termo que eu digo e eu pergunto se vocês sabem o que são os zinhos. E são os zinhos que comprometem o seu orçamento. É o cafezinho, é o bombonzinho, é a gorjetinha, é o sorvetinho, é o presentinho para o maridinho, para o sobrinho, para o afilhadinho, para o namoradinho, seja para quem for. E no momento que você diz, né? Isso, o que que eu sou muito criticada, inclusive, quando eu falo da RRTD, que as pessoas acham um absurdo que eu digo que deve ser anotado ali tudo, absolutamente tudo, e inclusive esses índices, que as pessoas dizem assim, não acredito, você vai querer que eu anote uma gorjeta de R$ 2 que eu dei na portaria? Sim, anota. Porque no final, a RRDD ela não é uma ferramenta que você vai dizer, hoje eu gastei tanto, eu tenho que ver. Não, ela te dá o retrato exato do que você gastou com o quê. É o registro de receitas e despesas diárias, mas de acordo com a despesa. Então, por exemplo, você vai pegar. E outro detalhe, ela é física e a neurociência explica a importância dessa questão física, de você pegar o comprovante, chegar em casa, abrir sua RRDD e anotar. Então, por exemplo, no cafezinho ou no Uber, como eu atendi uma moça há algum tempo atrás, ela morava muito próxima do metrô, mas era uma ladeira. E ela pegava o Uber, ela saía vestida de executiva, mas ela gastava o quê? 5, 6, 4 e pouco, porque já faz muito tempo. E ela disse assim: Eu vim te procurar porque eu estou achando que eu estou exagerando no meu Uber. Eu acho que eu estou gastando uns R$ 300 de Uber por mês. E ela foi fazer a RRDT, porque o cálculo dela estava aqui. Sabe quanto que ela gastava de... Ela achava que estava gastando muito, 300 e poucos reais por mês. Aqui o cálculo. Sabe quanto que ela estava gastando de Uber quando ela fechou a RRDD? R$ 750. Então, por isso que eu digo para vocês que você não mensura valores pequenos e muitas vezes são eles que comprometem o teu orçamento. E o mais engraçado é que tem gente que diz assim, quem conta tostão não chega ao milhão. Não é questão de contar, é de identificar, é diferente. Se você resolveu que você vai dar uma gorjeta de X todos os dias para uma determinada pessoa, tudo bem, mas aí você não tem dúvida alguma qual é o destino do seu dinheiro. Porque quando eu recebo alguns educandos, é muito comum eu ouvir assim: eu não ganho mal, eu não recebo mal. Diante do mercado, eu deveria estar muito bem. No entanto, eu não sei o que eu faço com o meu dinheiro. E aí é que eu volto nessa ferramenta. Eu não sei o que eu faço com o meu dinheiro.
Gente, a educação financeira comportamental é para você que não consegue realizar o seu sonho, é para você que não consegue levar um projeto até o fim, é para você que não consegue mudar determinadas posturas, porque, como eu digo, você também precisa estar pronto. Existe uma coisa que se chama prontidão. E a prontidão é algo de cada pessoa. Você precisa estar pronto para casar, você precisa estar pronto para ter um filho, você precisa estar pronto para mudar até mesmo de recursos financeiros de salário. Eu desenvolvo um trabalho junto à Vivo de um projeto chamado Eu Escrevo a Minha Biografia. E esse projeto é exatamente fazer com que as pessoas de diversas questões de comportamento, de autovalorização, de autoestima, de tudo, percebam que elas podem ascender dentro da empresa. E, para minha alegria, quem fecha esse projeto, uma das últimas aulas, quem dá sou eu. Por quê? Porque essas pessoas, com certeza, diante de tudo que foi oferecido, e eu já estou no 5º ano desse projeto e ele funciona mesmo, as pessoas vão realmente ascender, ganhar mais, receber mais, ter outras condições. E, pasmem, elas precisam saber que isso é diferente agora. Porque quando você ganha, recebe, digamos, um salário de 5.000, você começa a imaginar o que é receber os 10. Mas você, se tem comprometido os teus 5.000, acredite, você vai comprometer e vai ter um desarranjo financeiro igual ou pior quando estiver recebendo 10. Por isso que a educação financeira comportamental, para mim, é a chave, é o caminho, ela antecede tudo isso e ela tem uma base de que depois qualquer coisa que você fizer, você vai ter sucesso. Trazendo, aí de novo aqui para mim saiu, não sei por quê. Aí trazendo aqui para vocês, ó, eu fiz uma anotação aqui. O mais complexo é que, após investir, acreditando que alguém vai de fato resolver o seu problema, muitas vezes gasta o que não tem e até mesmo piora o seu quadro de descontrole financeiro. É quando eu estava falando de muitos livros, muitas palestras que te convence que são a solução do seu problema. Como eu disse, pode ser que sim, pode ser que não, mas na maioria das vezes é não. Eu trouxe aqui para vocês uma pesquisa feita pelo Serviço de Proteção ao Crédito e vejam que interessante como vem muito ao encontro da questão comportamental e endividamento das pessoas. 62% das pessoas, antes de receber seus recursos, o seu salário, o seu prolabore, ela já planejou as compras em cima daquilo. E o mais interessante não é só quando ela planeja as compras em cima daquilo. É muito comum eu lidar com seletistas e eles têm alguns benefícios. E dentre as coisas que aconteceram, que tem algumas que são pitorescas, eu atendi uma moça e é bem interessante, porque ela tinha um cargo muito bom, se não me engano, de engenheira, arquiteto, alguma coisa, dentro de uma grande estrutura de uma empresa, a ponto de que e isso já foi antes da pandemia, a ponto de que o vale-refeição dela, ele era, eu não lembro, mas eu acho que de R$ 850, eu não lembro. Mas o vale alimentação era de 1.400, 1.500. Então, some o vale refeição e o vale alimentação. Quando eu digo que não existe o óbvio, se trata de uma pessoa educada formalmente, com cargo executivo, e que você olha para aquela pessoa e tem certeza que ela tem uma visão e um entendimento geral do todo. Não é assim.
que aconteceu? Quando eu comecei a trabalhar com ela e expliquei a função da RRDD, eu percebi na hora que nós fomos verificar que ela não deu a entrada nem no Vale Refeição e nem no Vale Alimentação. Eu disse assim, ué, eu estou vendo que você não deu a entrada nesses valores, que a RRDD tem a parte de entrada e a parte de saída. E como é minha surpresa, o cara disse assim, não, mas isso eu não considero. Oi? Como assim não considero? Não considero. Inclusive o meu vale eu confundo um pouco alimentação com refeição. O meu vale refeição, quando eu recebo, eu faço uma festa, eu vou com meus amigos, eu pago para quem não tem, eu faço happy hour. Quando acaba, e o vale alimentação, eu nunca parei para pensar, mas pelo menos ela fazia uma coisa boa. Eu dou para minha mãe. E aí eu pergunto, mãe, deu? Então, gente, não existe esse óbvio. Não existe essa visão de que todo mundo entende o valor do dinheiro. Eu acho que é o valor do dinheiro, a função do dinheiro, o que representa o dinheiro, porque vale refeição e vale alimentação, é dinheiro. 59% ficaram no vermelho por comprar coisas que não necessitavam. Gente, isso é o mais comum. As pessoas realmente comprarem coisas que não precisam. Inclusive, liquidação, promoção, faça isso. E a televisão, o marketing ajuda. Se você entrar até tal hora, ou se você fizer até agora, tem que ser agora para você usufruir disso. E você vai. Mas você não para pensar que você não precisa daquilo. Você é movido pela aquela coisa na cabeça de, olha, uma promoção, vale a pena. Mas se você não precisa, criatura, que adianta? E pior ainda, que eu falo muito para as pessoas, quem vai fazer compra e liquidação com cartão de crédito? Talvez este seja um pouquinho mais complexo. E vamos lá, tudo isso é comportamental, coisas que nós não paramos para observar. 59% sentem um grande prazer em comprar. Isso aí eu também acho que tem algo com o comportamento, mas como eu já trabalhei com muitas pessoas, às vezes eu acho que pega um pouquinho a questão psicológica. E eu acho que não é tão simples assim, que nem quando essa pessoa diz um grande prazer em comprar, porque é muito comum. Eu estou triste. Quer saber de uma coisa? Eu vou no shopping, vou tomar um sorvete, vou num cinema, vou fazer alguma coisa, comprar alguma coisinha que eu goste e aí eu melhoro. Isso porque eu estou triste. Eu estou alegre, deu alguma coisa boa, estou efusiva, eu vou no shopping, vou tomar um sorvete, vou tomar um café, vou comprar alguma coisinha para mim, porque eu mereço. E depois eu volto. Então, como vocês veem, às vezes é um pouquinho mais complexo, mas na maioria das vezes é estritamente comportamental. 59%, mesmo sabendo que não tem condições, acham que merece. Como eu falei, eu mereço. 57% ficam felizes e depois se arrependem. É exatamente o que eu acabei de dizer. Você vai, compra, experimenta, volta feliz da vida e depois você diz, por que que eu fiz isso? Principalmente em caso de liquidação e promoção. E 47% não utiliza o que adquire e muitas vezes mantém roupas com etiqueta e outras embalagens devidamente guardadas nas suas embalagens originais. Como vocês veem, mais uma vez eu falo, a educação financeira comportamental é você parar e tentar escutar e observar o que você faz, por que faz e como faz. Dando sequência, deixa eu ver aqui, dando sequência, a educação financeira comportamental é o início dessa jornada, é o primeiro passo a ser dado, e o seu comportamento interfere diretamente na gestão de você. É necessário identificar o seu eu financeiro
E como eu falei, identificando o seu financeiro e momento atual através de um diagnóstico verdadeiro, honesto com você mesmo. O que é um diagnóstico? Traga tudo para o momento presente. Preciso coragem, determinação e muita força de vontade, porque muitas vezes eu digo, eu não quero ver. É muito comum pessoas chegarem para mim e dizer, eu te procurei porque os meus parentes insistiram, mas eu não consigo lidar e ver aquele monte de confusão que eu fiz com os meus recursos financeiros e a minha realidade. Identificar seus essenciais e seus supérfluos, isso é fundamental. E a RRDD contribui muito com isso, porque você tem condições de você decidir, isso eu não quero mais para mim. Mas é você que decide, não sou eu que vou dizer isso é supérfluo. Você tem que identificar o seu supérfluo, porque acredite, o teu supérfluo não é o meu e vice-versa. Muito cuidado com as pessoas rotulando o que é o seu supérfluo. Mas muito cuidado mesmo. Tenho exemplos muitos sobre essa questão. Ter coragem, disciplina e foco na sua mudança comportamental requer uma atenção especial e o que eu falei, uma prontidão e vigilância. Você tem que ficar o tempo todo vigilante e observar suas próprias atitudes que são automáticas. Você faz, não para pensar por que você fez. E é muito comum você realmente se sentir desconfortável diante dessas atitudes. E aí é como eu digo, né? As pessoas vêm e te trazem todas essas informações, e aí, como que eu faço? E é isso que eu disse, dê o pontapé inicial. Ele requer que você saiba exatamente o que você quer, como você quer e onde você quer chegar. Essa história de ficar rico, gente, é tão complexo e tão relativo, porque uma vez eu fiz uma palestra uma das perguntas que eu fiz foi: o que é ficar rico para você? E uma das pessoas da plateia respondeu assim, e não eram pessoas, digamos assim, em condições muito vulneráveis ou muito simples, eram pessoas em condições até bastante favoráveis, porém, que inclusive foi um curso, uma apresentação paga. E uma das pessoas disse assim: o meu sonho é entrar num restaurante bom e não precisar olhar o preço da comida e pedir o que eu quero. Olha só, essa foi a definição dela do que seria ser rico. Recentemente eu vejo alguém falar assim: ser rico para mim é eu ter vontade de viajar, passar a mão no globo, apontar onde eu quero ir, ligar para a companhia, comprar uma passagem de primeira classe e ir embora. Vocês percebam que essa questão de rico é uma visão do outro com você e vice-versa. Relativo, existe um medo também de algumas pessoas, eu não quero ser rico, porque ela não sabe exatamente o que é ser rico. Eu tenho medo de ser rico, rico é esse, rico é aquele. Inclusive a minha filha, eu tenho uma filha que faz um trabalho similar, e ela comentou que não existe coisa pior relacionada ao dinheiro do que ouvir alguém dizer assim: aquele lá é podre de rico. Podre é coisa ruim, podre é coisa podre. E aí você linka ao dinheiro. Você acredita que essa pessoa vai querer ser podre? Não. Ela mentalmente se comporta de uma forma que ela vai ter sempre o essencial. E olhe lá. Fora outras tantas crenças, outras tantas coisas, crenças, umas positivas, outras não tanto, mas a maioria negativa. Como eu também fiz uma apresentação no SESC, aqui em São Paulo, no SESC Consolação, e uma moça também chegou para mim e disse que o pai havia dito que dinheiro era sujo. Então, no momento que você recebesse, você fazia o que tinha que fazer
e se livrava, literalmente, porque se você ficasse retendo, guardando ou qualquer coisa, que isso era muito ruim. Só que nós não paramos para ver essas coisas que a gente ouve desde a mais tenra idade, só que está aqui. E o nosso comportamento, ele advém dessas falas, dessas coisas que nós escutamos. Eu tenho a impressão que eu estou chegando nos meus finalmentes e eu quero encerrar aqui com encerrando, eu ainda pus aqui de uma forma romântica, não de uma forma romântica, positiva e otimista quanto à administração, e eu acho que o momento pede um pouco de leveza. Podemos e devemos contribuir deixando sempre um rastro de tudo, que tudo passa. E é possível, sim, fazer diferente. Não é fácil, mas é possível. Inclusive, com esse tudo passa, a semana passada, a semana inteira, eu participei da 11ª ENEF, que é um projeto do governo, onde os educadores financeiros fazem ações, lives, entrevistas, dão aulas, rodas de conversa, em prol de contribuir com a educação financeira das pessoas, na maioria das vezes focando no descontrole financeiro, que é o que mais está trazendo transtorno pessoal e social. Então, se nós formos voltar e observar o que está acontecendo no nosso Rio Grande do Sul, sabemos o quanto a situação é adversa, mas com certeza quem tiver qualquer reserva, está um pouco mais confortável e tem maiores chances de sair de uma situação tão adversa, apesar de que tudo passa, e isso também vai passar. Eu chegando, como eu disse no final da minha explanação, eu fiz aqui uma pequena frase que eu acho que representa muito o que eu quero transmitir. A chave que abre a porta, que te leva à estrada da independência financeira, está na mesa da organização, na estante da disciplina, no armário da persistência, no jardim da coragem e na sala principal, onde estão todos os seus sonhos. Pegue-a. Essa é a minha proposta. Se você se prender, se você se atentar ao seu comportamento, às suas atitudes, e você vê o que você conseguiu até agora, isso está te trazendo desconforto, pare tudo. E a educação financeira comportamental, ela tem algo muito bom. Ela vem ao encontro de qualquer pessoa, independentemente da idade, da condição socioeconômica, da condição cultural. Ela vem ao seu encontro. E acredite, não é ela que vai solucionar o seu descontrole financeiro ou a falta de perspectivas de sonhar, mas ela vai te nortear para que você vá ao encontro de tudo isso. Gente, muito obrigada, essa é a minha contribuição. Obrigada, Poef, obrigada, Fernanda. Olha só, hein, gente? Quem puder bater palma aí, ou gesticular palmas, por favor, bata palmas e um joinha aqui nos comentários, porque muita coisa bacana nesse primeiro Caminhos do Conhecimento, a nossa primeira participante aqui. Muito bem, obrigado. Angelina, eu tomei nota aqui de muita coisa. Lembrando, eu vou deixar esse vídeo no YouTube da Apoef. Depois eu vou fazer os recortes, mando para você, mando para a Grazi também, que eu vou fazer os recortes dela, para vocês também poderem usarem aí nas suas redes sociais, nos seus canais, porque, assim, riquíssimo conteúdo, tá? Eu estou aqui realmente impressionado como a gente fez isso em uma semana, mas assim, não é a gente, né? É que a gente escolhe pessoas preparadas, pessoas capacitadas, né? Pessoas ali vivendo a essência da coisa. Essa sua última frase foi uma poesia profundamente, né? Não deu tempo de escrever aqui, porque mais tarde está gravado. Eu achei ótimo.
Muita anotação interessante que eu fiz aqui. Tem bastante elogio para você aqui, Janine. Muito mesmo. O pessoal foi excelente, parabéns, sensacional. Então, quero te agradecer novamente, né? Nós já estamos indo à nossa segunda convidada, quero te agradecer imensamente. Não só eu, como nós temos aqui diversos convidados. Teve gente, como eu mandei mensagem para vocês, teve gente que gostaria de estar participando, mas eu avisei, está sendo gravado, isso aqui vai ficar disponível, porque isso aqui é riquíssimo, né? Riquíssimo mesmo, a gente aprende. Eu, particularmente, eu sempre aprendo, tá? Eu sempre aprendo, é um olhar diferente, é uma experiência diferente que você tem. E esse é o objetivo realmente da ApoF, compartilhar conhecimento ao longo do caminho. Por isso que a gente traz aqui duas feras para iniciar o nosso primeiro caminho do conhecimento, minha querida Janina e a Grazi, que vai falar daqui a pouco também. Então, eu quero profundamente te agradecer a oportunidade que você nos deu aqui em compartilhar um pouco desse teu imenso caminho, do teu imenso conhecimento que você traz para nós aqui. Tá bom? Muito obrigado. Eu queria só que finalizasse, você finalizasse com teu contato, né? Como é que as pessoas fazem para te achar? Como é que as pessoas fazem para querer falar com você e ter mais informação, ter mais desse conhecimento aí? Por favor. Muito obrigada, Fernando. Realmente foi um toma lá da cá. Eles me ligaram, perguntavam se eu topava. Vocês vão de convir comigo que, opa, assim? E olha, é muita responsabilidade. Eu, no início, estava conversando com a Grazi, com o próprio Fernando. Eu sofro de borboletas no estômago, ou seja, né, é o respeito por quem está me escutando. A pessoa dispôs o seu tempo, ela veio acreditando que vai agregar, então a responsabilidade, eu posso dizer para vocês, é grande. Eu fico feliz, porque eu tenho a impressão que foi ao encontro da expectativa, pelo menos da maioria. Muito obrigada pela presença. Gente, como foi tudo feito assim, eu acabei ficando sem apresentação, nós conversamos, eu e Fernando, e eu estou ainda saindo de uma dengue, então, resumindo, os meus contatos arroba no Instagram, arroba Financa Sem Fronteira, tudo junto, com 2 S mesmo, Financa Sem Fronteira. Ou vocês podem também entrar no WhatsApp comercial no 11 99864 3125. Serão todos muito bem assistidos, recepcionados, e também, se precisarem, entrem através da Poef, que com certeza eles vão direcionar para mim. Mais uma vez, obrigada, foi muito gratificante, foi muito agradável, e como eu disse, eu faço o que eu gosto e gosto do que faço, e o resultado está aparecendo. Obrigada, Fernando, obrigada, Apoef, e sigamos. Agora, com certeza, eu peço para todos acompanharem, que a Grazi, com certeza, também vai complementar esse nosso trabalho. Muito obrigada e até a próxima. Obrigada, Fernando. Obrigado a você, Janina. O pessoal que puder abrir a câmera só para eu tirar uma foto aqui, para a gente deixar gravado os participantes, seria muito importante até para a gente ver e ter essa marca, né? Nosso primeiro Caminho do Conhecimento. Olha quanta gente apareceu aqui e quanta gente pode aparecer depois, né? Então, só para a gente deixar isso aqui marcado, eu acho que é importante a gente deixar isso aqui uma evidência. Eu vou habilitar a tela, quem puder abrir. Isso. Legal, mais alguém? Então, atenção, dinheiro. Ótimo. Obrigado. Passo, então, a palavra. Obrigado, Janina, mais uma vez. Ó, a gratidão imensa aqui. As pessoas devem estar aqui todas agradecidas. E vamos reforçar o nosso primeiro caminho do conhecimento com a nossa primeira convidada, passando a bola para o segundo round, segundo tempo, com ela, Graziele Delgado. Eu queria que ela se apresentasse em detalhe, hein? Falasse de onde está falando. Olha como a gente aqui, a Apoef, pequena, tímida, mas nós temos pessoas
grandes pessoas de lugares distantes aqui. Eu queria que ela se apresentasse. Grazi, passo a palavra. Muito bom dia para todo mundo. Eu estou aqui no Canadá, então para mim são 8 da manhã. Para vocês aí já está quase a hora do almoço, né? Primeiro, é um prazer estar aqui. Obrigada a todo mundo da coordenação aí da Apoef que pensou esse projeto. Eu estou na Apoef desde o comecinho, acho que entre as 10 primeiras pessoas ali. E esse programa de formação, ele sempre foi pensado com muito carinho. Em todas as conversas que eu tive com os meninos, sempre isso foi trazido em pauta, né? Essa preocupação em ser um lugar, né, de formação e que a gente pudesse trocar experiências. Então, parabéns por ter saído das ideias e agora é real, né, os caminhos do conhecimento. E eu fico muito honrada em estar nesse primeiro encontro e estar com alguém tão experiente, tão profunda, tão incrível quanto a Janina, né? Eu fui acompanhando aqui toda a fala e nós temos um trabalho muito parecido, muito coerente. Tenho certeza que bebemos das mesmas fontes. Eu só não sou tão diva e tão fofa para falar assim como a Janina. Então, já peço desculpas, porque eu sou uma pessoa mais direta, às vezes, né? Fala ali umas verdadinhas mais difíceis de ouvir. Já peço desculpas por isso, mas já virou minha meta de vida ser tão diva assim. Eu vou chegar lá, viu, Janina? Vou chegar lá, tá? Então, quero começar me apresentando. Você consegue liberar para mim o compartilhamento, Fer, por favor? Consigo, Grazi, você só me instrui aqui o botão, porque eu estou meio... Embaixo, onde aparece o seu compartilhar tela, tem uma flechinha do lado, você clica e você aprova para vários participantes de uma vez. Ok. Participantes. Uhum. Foi? Vamos ver. Foi? Muito obrada. Foi nada. Pessoal, vou Só fechar me a tela confirme, aqui, tá? então, Vou deixar só... Vou fechar a tela aqui da câmera do pessoal, deixar no mudo para a gente poder ter essa atenção com a Grazi aí, tá bom? Obrigado, Grazi. Vamos. Tranquilo. Imagina. E assim, gente, quem tiver pergunta, quem quiser falar alguma coisa no meio, pode falar, tá? Eu gosto bastante dessa interação e tal, então não precisa deixar para o final, não. Tá aparecendo aí direitinho? Sim, Sim, perfeito. tá aparecendo direitinho, tá? Quem Sim. sou eu? Obrigada. Bom, gente, então, só contextualizando um pouquinho quem sou eu estou aqui no Canadá há 5 meses, quase 6, realizando o meu grande sonho de adolescente, que foi um sonho que só foi possível por causa da educação financeira. Até 10 anos atrás, eu era uma professora endividada, consumista, sem noção, e não sobrava R$ 1 na conta. A única coisa que eu fiz mesmo foi não fazer dívidas, porque isso a minha mãe sempre falou, né, para não gastar mais do que tinha. Mas de resto, todas as loucuras financeiras que vocês puderem imaginar, eu já fiz. Eu sou professora de matemática de formação, tenho mestrado em educação, fiquei 10 anos em sala de aula, né, no chão da sala de aula. E justamente por isso o meu começo com a educação financeira foi dentro da escola. Então, eu acabei criando um curso de educação financeira para criança e adolescente, que hoje está dentro do Happy Hub Educacional, que é a maior franquia de educação do Brasil, tá? O curso Happy Money. Então, é o único curso de educação financeira para criança e adolescente que trabalha todas as esferas do dinheiro, desde o comportamental até investimentos, tá? E aí também tem um trabalho com adultos, em que faço na minha empresa, um trabalho com adultos, com educadores financeiros, na parte de investimento, na parte de organização, e tudo isso, claro, com o pilar finanças comportamentais muito forte. Eu sou a personificação da mudança que eu proponho no meu trabalho, porque eu passei por isso, né? Eu brinco que a Grazi consumista mora em mim, então é até por isso que as finanças comportamentais fizeram tanto sentido para mim, porque foi a única forma de controlar a Grazi consumista que existe em mim, de entender por que a Grazi consumista existe em mim, né? E de entender meus pontos fracos para ter ferramentas para lidar com eles.
E foi assim, então, que eu comecei a minha jornada. Já estou no caminho há 8 anos. A REP hoje já está dentro de escolas, dentro de redes grandes como a Adventista. Eu tenho pós-graduação pela PUC do Rio Grande do Sul em Finanças e Investimentos. Eu tenho a especialização de Finanças e Psicologia Financeira pela Universidade de Chicago. E agora estou aqui no Canadá realizando esse sonho, claro, buscando mais conhecimento, chegando mais perto das fontes, né? O Kahneman desenvolveu grande parte do seu trabalho aqui em Vancouver. Eu não estou em Vancouver, mas estou próxima. E então foi uma forma também de melhorar o meu conhecimento para levar isso de uma forma mais leve para as pessoas, tá? Bom, vocês viram pela chamada lá que eu fiz, né, que eu trago algumas questões bastante provocativas, então eu acho que o meu grande papel aqui hoje é provocá-los. Provocar a pensar um pouquinho mais sobre finanças comportamentais, provocá-los a entender como esse caminho entra, né? Eu acho que, infelizmente, tem muito essa visão dual, né? Ou eu trabalho com finanças comportamentais, ou eu trabalho com a parte técnica. Não, elas se complementam. Uma não existe sem a outra. Na verdade, o que as finanças comportamentais faz é trazer realidade para a técnica, né? Porque o simples conhecimento técnico não nos ajuda a tomar decisões melhores, e é isso que eu quero explanar um pouquinho mais. Eu acho que a minha fala e a da Janina elas vão se complementar muito, porque a Janina trouxe esse lado mais psicológico, ferramental que ela tem, e eu vou trazer um pouquinho esse lado mais neuro e mostrar para vocês por que querer não é suficiente, que é justamente o que eu falo, o tema, né, que nós demos para esse momento. Quando a gente fala de educação financeira, então, o que a gente vê, na verdade, é um grande iceberg em que a maioria das pessoas e dos especialistas hoje está na parte de cima desse iceberg, está na ponta, porque estamos falando de receitas, despesas, cartão de crédito, score, investimento, orçamento e assim por diante. Porém, quando a gente olha isso na prática, e na prática significa que você faz um plano lindo para o seu cliente e descobre que ele precisa gastar menos iFood, mas aí você dizer para ele que ele precisa gastar menos iFood não é o suficiente para ele gastar menos iFood, né? Então, o que acontece? Ele já sabe o que ele tem que fazer, já tem um número referência ali para ele gastar. Por que ele não consegue? Por que ele escorrega? Ou então, por que de repente no primeiro mês que ele está super motivado, ele está indo bem, quando chega no segundo mês, acontece um probleminha no trabalho e ele volta ao padrão anterior, faz um regaço no cartão de crédito. Inclusive aconteceu com uma cliente minha no VIP, né? Em que ela foi bem o mês todo, no segundo mês ela teve um problema com a filha era o ponto fraco, ela simplesmente ignorou a minha existência e a existência do plano e gastou em uma semana o que não tinha gastado em um mês. Então, por que isso acontece? Né? Justamente porque esse profundo do iceberg é sobre hábitos, e hábitos, gente, hábito é aquilo que a pessoa faz no automático, ela nem sabe que ela faz. Então, tem muitos gastos, tem muita coisa dentro do nosso padrão de gasto que está escondido da gente mesmo. Porque é tão automático, aquilo faz tão parte da rotina, que nem a gente sabe que aquilo pode ser um problema. Né? Então, hábitos, crenças, como a Janina disse, né? A crença, ela é a base de um comportamento. É ela que vai fazer o comportamento acontecer. Né? Então, precisamos sim olhar para crenças. Heurísticas e vieses, então nós estamos caindo em gatilhos o tempo todo. Nosso cérebro gosta de atalhos, né? Porque ele gasta menos energia, então estamos o tempo todo pegando atalhos, por isso erramos. Como a Janina trouxe o exemplo da moça que achou que gastava 300 viés, ela caiu num atalho mental que achava que estava sob controle, tá? Os próprios ambientes que nós, cada lugar que a gente vai é um ambiente diferente. O seu trabalho é um ambiente, a sua casa é outro ambiente, uma loja é um ambiente, e para cada ambiente nós temos estímulos diferentes e respostas diferentes. Então, todo mundo aqui tem uma loja que é a loja que você gosta mais. Então, dentro daquela loja, existem estímulos aos quais você é mais sensível, tá? Então, é todo um repertório comportamental
Desculpa, quando a gente fala de dinheiro, e é claro que eu não poderia não citar Kahneman aqui, né? Inclusive, as minhas principais referências dentro de neurociência, para quem quiser buscar esse conhecimento na fonte, é o Sapolsky e toda a parte de behaviorismo, e dentro das finanças comportamentais tem Kahneman, tem Ariely, tem Taylor e assim por diante, né? Então, como Kahneman diz, nós não compramos pelo que nós sabemos, nós compramos pelo que nós sentimos. Todo mundo sabe que cartão de crédito é uma armadilha. Todo mundo sabe que deveria gastar menos do que ganha. Você pode sair perguntando na rua, se você quiser, o que é ter equilíbrio financeiro? Todo mundo vai te responder isso. Agora, entre saber e fazer, aqui tem um buraco. Tá? Então, é essa questão das finanças comportamentais. E por que eu acabei indo para a neurociência? Para entender o software. Nós temos um software na nossa cabeça. Nós temos um software formatado a partir de todas as experiências que nós vivemos. E aí é esse software que vai designar como a gente compra, como a gente poupa. Se a gente não entender esse software, a gente não consegue nem começar a conversa, porque aí a gente cai nessa superficialidade de falar que a pessoa não é disciplinada o suficiente, ou que ela não quer o suficiente. Ah, fulano quer, mas não quer. Ele quer, mas ele não está compromissado 100%, porque ele foge. Ele não vai até o final na jornada da organização. Então, nós precisamos entender por que isso acontece, justamente para que a gente pare de desistir das pessoas. Não existe esse negócio de que alguns vão conseguir e outros não, baseado na mesma premissa. O como importa. Todo mundo consegue, mas não pelo mesmo caminho. Então, eu acho que esse lugar de educação financeira, e que infelizmente hoje é muito validado pelos grandes educadores, porque quando a gente olha para os grandes educadores e grandes influenciadores do país, se fala pouco sobre a parte comportamental, se fala muito mais sobre o tem que investir, tem que fazer o orçamento, tem que, né? Como a Janina trouxe aqui. Não tem que nada. Porque o meu tem que vai ser diferente do seu tem que. Né? Então, acabei indo para essa parte de neurociência para entender o software. E pesquisando e estudando sobre esse funcionamento, eu entendi que as nossas decisões, elas partem de 4 pontos. E conhecimento, informação, é só um deles. É por isso que você falar para a pessoa que ela não pode pegar a herança que ela vai receber para comprar o carro dos sonhos e ficar sem reserva, não é o suficiente. Você pode explicar isso para ela quantas vezes você quiser. Porque existem mais 3 pontos aqui que vão pesar na decisão dela. A crença, e essa crença pode estar ligada ao status, essa crença pode estar ligada ao valor dela como pessoa, certo? Então, tem muita coisa envolvida aqui. Ao próprio ambiente. Talvez no trabalho dela, ter esse carro específico tenha um peso muito grande no cliente que ela tem. A gente sabe que é assim. Imagem importa. Ou então, ela é muito sensível a atalhos mentais. Gatilho de compra, promoção. Então, não é só sobre saber o que precisa ser feito. As nossas decisões passam por esses 4 pontos, tá? E aí, qual é o problema? O problema é que grande parte hoje da organização financeira está focada no conhecimento. Quase ninguém está falando dos outros 3. Ou está falando de uma forma muito inadequada. Então, a gente pega, por exemplo, o livro dos Segredos da Mente Milionária, que é um livro que vai falar sobre crenças, mas ele é um livro motivacional. Ele não é um livro que vai dar uma solução para mudar a crença. Você pode passar anos da sua vida na frente do espelho falando que você merece ser próspero e ter dinheiro. Isso não vai mudar a crença. Porque a crença é uma célula de memória dentro do nosso cérebro. Então, a gente precisa formatar uma memória para mudar uma crença. É um processo um pouquinho mais complexo do que acordar às 5 da manhã, tomar um banho gelado e escrever 6 frases prósperas na agenda. Tá?
E aí o problema dessa abordagem que foca só em conhecimento é que o excesso de informação piora a decisão. Porque existe uma sobrecarga de escolhas. Conta para mim aqui, quantas vezes você já abriu a Netflix ou a Amazon Prime para ver um filme? Você não sabia muito bem que filme você queria ver? E aí você começa a procurar? Quanto tempo você fica procurando um filme? É fácil escolher um filme se você não tem nenhuma referência do que você quer assistir? Às vezes você fica mais tempo procurando o filme do que assistindo o filme. Às vezes você desiste de procurar um filme novo e vai assistir algo que você já assistiu, que é mais gostosinho, é mais fácil, você já sabe a história, diminui o problema da decisão. Verdade ou mentira? E aí a gente começa a fazer esse atendimento ao cliente em que a gente quer falar para ele como funciona o cartão de crédito, como funcionam os investimentos, como funciona o orçamento, só que o que a gente faz com esse cliente é botar ele no efeito avestruz. É tanta informação que ele enfia o buraco, ele enfia a cabeça no buraco no chão. Enquanto você está explicando que jeito funciona o cartão de crédito, o cérebro dele está assim, ó, nada, não estou escutando nada, eu não tô nem aí, vou sair daqui, vou tomar o meu café, lá. E aí, o que que acontece? Esse cliente, ele quer mudar. Ele não te procurou à toa. Todo mundo quer melhorar a sua própria vida, gente. Ninguém é bobo o suficiente de querer ficar no buraco. Todo mundo quer melhorar. Só que ele começa a ter vergonha, porque ele não está conseguindo cumprir o que você propôs lá no orçamento. E ele começa a fugir de você. Ele remarca a próxima sessão. Ele te manda mensagem que não deu. Ou aquele combinado que você tinha, dele te passar ali semanalmente ou quinzenalmente os gastos, ele começa a não passar. Mas não é porque ele não está compromissado o suficiente, é porque ele está com vergonha. Porque ele não está conseguindo cumprir. E ele acha que ele não está conseguindo cumprir porque ele é fraco. Porque ele não é organizado o suficiente, ele não tem disciplina o suficiente. E ao invés de você ajudar ele a sair desse lugar, você está validando uma crença que ele já tem de que ele não é capaz. Então, olha o cuidado que a gente precisa ter em termos humanos. Porque senão, ao invés de ajudar, você está corroborando a colocar essa pessoa no buraco. Certo? Então, o segredo do sucesso financeiro não é sobre conhecimento técnico. Ele vai entrar, claro. Mas o segredo é você trabalhar os outros 3 pontos. Junto, em conjunto. Então, quando a Janina fala aqui de escuta ativa, o que é escuta ativa? É justamente trabalhar esses pontos. É você entender os ambientes que essa pessoa frequenta, que tipo de estímulo ela tem em cada ambiente, que tipo de gatilho cada ambiente causa nela, aonde ela tem mais controle, aonde ela tem menos, quem são as pessoas. No meu curso, que é o Dinheiro Sapiens, né? E o nome é esse justamente para falar que é dinheiro para gente de verdade, não para robô, né? A gente tem o mapa da influência, em que o meu aluno consegue mapear no offline e no online quem são as pessoas que mais influenciam a comprar. E a gente tem essas pessoas no online e no offline. Então, o segredo é trabalhar a base, tá? Todo mundo sabe que gastar menos do que ganha é o certo, que comer mais saudável é importante, que a gente precisa praticar atividade física, que leitura é importante, que estudar é essencial. Todo mundo sabe disso. Isso aqui você não precisa ser especialista em nada para você saber. Só que essa é a expectativa. A realidade mesmo, é que 80% da população está endividada. É que 50% da população do mundo hoje é sedentária e está em sobrepeso.
é que o brasileiro lê 4 livros por ano, na média. Tem gente que não lê nada. Então, olha o buraco que existe aqui. A expectativa e a realidade são coisas completamente diferentes. Então, entenda que o seu cérebro não se importa. O seu cérebro só quer viver o hoje, mais nada. Amanhã, meu eu de amanhã que lide com isso. Hoje é gostosinho comer o chocolate. Hoje é mais gostosinho pedir o lanche no iFood. Hoje é mais legal sair do trabalho, passar no shopping e comprar ali umas coisinhas. Principalmente se eu tive um dia muito estressante, que é justamente o que eu fazia quando eu saía da escola. O nosso cérebro só quer sobreviver ao hoje e não é porque ele é o funcionamento dele. Como é que a gente sobreviveu como espécie? Pensa lá em um homem das cavernas. Ele tinha que pensar no hoje. O que nós vamos comer hoje? Aonde nós vamos dormir hoje? Qual é o abrigo de hoje? Esse cara não tinha o luxo de pensar no amanhã. Ele não tinha essa possibilidade. O homem das cavernas que parou numa pedra e ficou pensando o que vai acontecer amanhã ou daqui a um mês, provavelmente foi comido por um urso ou por um leão. Ele não sobreviveu para contar a história. Porque nós chegamos aqui, enquanto espécie humana, vivendo hoje. Qual é a questão, então, Grazi? A questão é que nessa época que o nosso cérebro desenvolveu, a gente só precisava seguir a luz do sol, caçar, correr. E hoje, nós temos isso aqui rodando na nossa cara o dia inteiro. Escrito, compra, 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 arrasta para cima, compra, 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 compra. Então, existe uma complexidade do mundo que o nosso cérebro não acompanhou em termos de funcionamento do software. É por isso que nós, enquanto educadores financeiros, precisamos ser empáticos com o outro e olhar o outro como humano. A verdade sobre o nosso cérebro é essa: ele só quer sobreviver ao hoje. A única função do nosso cérebro é interagir com o ambiente e responder a ele. Então, você está andando na rua e você pisa numa taxinha, o cérebro tem uma resposta automática para isso, que está ligada à sobrevivência. Então, ou você tira aquela taxinha do seu pé antes que aquilo machuque. Provavelmente, a partir dali, você vai andar com mais atenção no trânsito, né, a pé, na calçada, que você vai sair de Nárnia para vir para o mundo real. A gente vai para Nárnia. Às vezes, a gente vai para Nárnia dirigindo. Você nem sabe como você chega no seu trabalho, de tão automático que isso é. Às vezes, a gente vai para Nárnia tomando banho. Às vezes, a gente está em Nárnia comprando, olhando rede social. E agora, nós temos tecnologia. Você compra com um clique. Seu cartão fica salvo. Percebe o quanto é muito mais desafiador do que só saber que precisa gastar menos? Então, nós temos respostas automáticas, né, e conscientes, inconscientes e conscientes. E no inconsciente moram os hábitos. E esses hábitos, eles estão gravados em memórias. São informações experimentais. Então, para mudar uma crença é muito difícil, por quê? Porque isso é uma célula de memória. Para mudar uma crença, eu tenho que criar novas memórias. Então, se eu tenho uma crença de que parcelar é sempre o caminho, eu preciso passar pela experiência de comprar a primeira vez sem parcelar, porque é isso que vai enfraquecer a crença de que eu tenho que parcelar sempre. E aí, como educadores financeiros, às vezes a gente enfia todo mundo numa caixinha e fala assim: sempre parcele o máximo possível se não tem desconto, porque esse é o melhor caminho. Peraí, essa pessoa tem reserva? Porque uma coisa é você falar isso para uma pessoa que tem reserva e a reserva dela está investida, então, de fato, ela vai ganhar juros parcelando. Outra coisa é você falar isso para uma pessoa que tem zero reserva.
Essa pessoa trabalhar com o parcelamento é um enforcamento para ela, porque ela vai ter cada vez menos dinheiro no mês para lidar. Então, percebe como não dá para eu pegar uma regra, jogar na roda e falar, olha, serve para todo mundo. Outra coisa, nosso cérebro é movido por porquês. E se você não encontrar um sentido para fazer algo, o seu cérebro não vai fazer. Então, organizar o dinheiro, o porquê precisa estar muito claro para a pessoa. Ah, é porque eu quero sair da dívida. Não, não é esse porquê genérico. Essa pessoa, o porquê dela precisa ser muito forte, porque na hora da adversidade, na hora da correria, é o porquê dela que faz ela fazer. Então, outra ferramenta que eu uso, por exemplo, nos meus cursos, são os nudges do bem. O que são os nudges do bem? São lembretes dos porquês. A pessoa põe no celular, a pessoa põe espalhada pela casa, a pessoa põe no fundo do computador, para ela sempre estar lembrando os porquês dela. Isso é muito importante. Então, nós precisamos entender que existe um vácuo entre a ação e a intenção. Acho que todo mundo aqui já deve ter ouvido falar do teste do marshmallow, né? Das crianças, né? Que tem que esperar 15 minutos para comer o doce. Aquelas que conseguem esperar ganham um segundo marshmallow e aquelas que não conseguem esperar não ganham. E todo mundo fala que isso é sobre disciplina, né? É sobre a criança conseguir esperar. Não, isso aqui é um teste sobre o sistema de recompensa da criança, porque você adiar a gratificação é uma habilidade. Isso quer dizer que a gente desenvolve, mas para a gente desenvolver, a gente precisa treinar. É por isso que a gente fala para os pais não ficarem dando presente para os filhos, por mais que o valor seja insignificante. Porque quando ele dá presente o tempo todo, quando ele compra toda vez que ele sai de casa, ele não está treinando a habilidade de esperar. E aí são os nossos jovens que estão tudo afundado em dívida com 18, 20 anos de idade, porque não sabe esperar para comprar um tênis. Ou seja, esse sistema de recompensas, que é um sistema químico de busca por recompensa, ele está todo desalinhado. Existe uma frase polêmica que eu tenho, que o pessoal não gosta muito, mas eu falo que disciplina não existe. E força de vontade é um negócio muito limitado. Costuma acabar muito rápido. Porque, na verdade, quando a gente olha fisiologicamente, toda decisão vai passar por esses 5 pontos. Primeiro, estado fisiológico. Energia, funcionamento do seu sistema. Uma pessoa que tem restrição de sono, ela não tem racionalidade. Uma pessoa que tem restrição de sono, ela é mais impulsiva. Então, às vezes, o seu cliente fala para você, eu sei que eu tenho que gastar menos com isso aqui, mas eu não consigo. Peraí, essa pessoa dorme quanto? Porque, às vezes, você vai mexer na parte fisiológica e isso já vai dar resultado. Eu chamo isso de tripé da vida: alimentação, sono e atividade física. Essas 3 coisas mexem com a química do nosso corpo e mexem de uma forma brutal. Uma pessoa sedentária não tem a mesma força de vontade, não tem racionalidade para fazer escolha. Uma pessoa que não se alimenta minimamente bem, aqui eu estou falando de botar nutriente para dentro, é uma pessoa que não tem química no corpo para dizer não para uma compra. A parte química dela não consegue fazer isso, ela não tem esse repertório. Então, esse é um primeiro ponto. Beleza, passou pelo estado fisiológico, eu tenho repertório para isso? O quanto esse comportamento é complexo para mim, eu já fiz isso antes? O terceiro ponto, quanto de energia eu vou gastar para fazer isso? E aqui, os comportamentos automatizados ganham, porque comportamentos automatizados, e isso pode ser passar o cartão, não gasta energia.
Quarto, o que eu ganho com isso? E quinto, quanto tempo vai demorar? E se demorar muito, essa pessoa desiste. Então, vou dar um exemplo rápido aqui. A pessoa quer poupar. Seja para pagar uma dívida, seja para fazer uma reserva, seja para começar a investir, comprar uma casa, enfim, qualquer sonho que seja. A pessoa quer poupar. Primeiro ponto, como que está o corpo dela? Ela dorme minimamente bem? Ela tem um mínimo de qualidade de alimentação? Ela tem um mínimo de exercício físico? Que seja andar a pé. Para vocês terem ideia, no meu curso eu tenho 3 testes. Um para qualidade de sono, um para qualidade de alimentação e um para atividade física. Porque sem isso não dá nem para começar a conversa. Beleza, passou. Essa pessoa tem o básico. Eu não estou falando de virar bodybuilder e pesar comida para comer, não, tá, gente? Eu estou falando do básico. Eu estou falando do minimamente aceitável, ok? Segundo ponto, tem repertório para isso? Quer dizer, essa pessoa já poupou na vida? Às vezes ela passou 40 anos da vida dela sem conseguir poupar R$ 5 por mês. Então ela não tem esse repertório. Esse repertório é muito complexo para ela. É um comportamento muito, muito difícil, porque ela não tem. Então, o quanto ela já fez isso antes? Terceiro ponto, quanto de energia vai gastar para fazer? Aqui, se é uma pessoa que quer poupar, primeiro, ela vai ter que gastar muita energia dizendo nãos para ela no dia a dia, porque os desejos são incontáveis, ainda mais que a gente passa o dia com a cara aqui na tela, e aqui desejos são gerados por segundo. Então, essa pessoa passa o dia todo desejando. Para ela conseguir poupar, ela vai ter que dizer não. Só que como ela não está acostumada a dizer esses não vão cobrar muita energia dela. Ah, Grazi, qual é a solução, então? A primeira coisa que eu faço com os meus alunos é deletar aplicativo do celular. Deleta iFood. Deleta os aplicativos da Shein, da sei lá onde. Para de seguir as páginas do Instagram que ficam te gerando desejo o tempo todo. Para de seguir suas lojas preferidas. Porque, às vezes, só isso já vai fazer ela conseguir cumprir aquela meta de gasto. Porque ela não está mais sendo bombardeada. Certo? Então, quanto de energia vai gastar para fazer? É algo totalmente novo? Reforço, o que eu ganho com isso? E entendam que o reforço ele é químico. Existe liberação de hormônio aqui. Nós estamos falando de serotonina, que é o hormônio do bem-estar. Nós estamos falando de dopamina, que é o hormônio da motivação, que vai fazer essa pessoa entrar em movimento. E por isso a gente estabelece meta. Porque se ela tem clareza do que ela quer, do que ela ganha no final, esses 2 últimos, eles estão sendo cumpridos. Agora, se essa recompensa vai demorar muito, eu preciso achar formas de trazer recompensas mais rápidas, porque senão essa pessoa não vai ficar muito tempo no plano. Porque o nosso cérebro não sabe lidar com o futuro. Certo? Então, perceba que aqui eu tenho muitas coisas envolvidas, que não é só querer. A pessoa quer, mas quando esbarra nisso aqui, na hora da decisão da compra, o negócio fica um pouquinho mais complexo. E quando a gente fala de racionalidade, escassez de tempo é um problema. Eu tive uma cliente que eu precisei mudar o horário dela ir no supermercado. Então, nós fizemos o mapeamento, entendemos a rotina de compra dela, eu peguei os valores, eu vi e nós vimos que o mercado era um desses buracos. Eu até anotei que a Janine chamou de inhos, né? Aquilo que a Janine chama de inhos, eu chamo de ralo. Nossa metodologia é muito parecida, viu, Janine? Eu faço os meus alunos acompanharem no semanal. Então, descobrimos que ali no mercado tinha muitos inhos escondidos. Então, beleza, temos que mexer no supermercado. Só que quando eu comecei a entender a rotina dela, primeiro, ela ia no mercado todo dia. Segundo, ela ia no mercado à noite, depois de um dia de trabalho inteiro, lidando com o paciente, lidando com o cliente, aquela loucura.
Então, nesse momento dela ir no mercado, ela estava com pressa para chegar em casa, ela estava cansada, muitas vezes estressadíssima, ela não, por mais que tinha uma lista e tudo mais, aquilo ali na hora da correria, larga a lista para lá. Qual foi a única alteração que eu fiz que já mexeu no supermercado? Não vai mais sair do trabalho para passar no supermercado. O supermercado vai ser feito em um momento de calma. Ah, é no sábado de manhã, é no domingo de manhã. Ok, então a gente vai começar a ir no domingo de manhã com a lista na mão. Eu tirei ela de um lugar em que ela tinha pressa, em que ela tinha estresse, em que o racional dela estava lá no pé. Porque o nosso racional, gente, é como se fosse um tanque de gasolina. O nosso racional é um tanque de gasolina. Ele começa o dia cheio, se você dormiu bem, e no final do dia ele está vazio. Por isso que quem tem problema com alimentação costuma fazer as bobeiras à noite, é o meu caso. Por quê? Porque o racional já foi. Porque a minha força de vontade à noite está muito menor do que de manhã. Certo? Então, é muito importante a gente entender todos esses desafios na vida do nosso cliente. Não é que ele não quer o suficiente. É que existem barreiras químicas, fisiológicas e de ambiente que ele não consegue vencer. Certo? Ou então, a pessoa, ela já tem uma crença ali, eu sou endividado. Eu sou desorganizado. É uma crença de autorreferência. E se ela já tem essa crença, ela não acredita que ela é capaz. Então, qual é o nosso papel? O nosso papel é começar a dar pequenas amostras de que ela consegue. E isso precisa estar visível muitas vezes. Por isso, o acompanhamento diário e semanal é mais interessante, porque ela consegue olhar para aquele dia e falar: nossa, hoje eu consegui. E quando ela fala hoje eu consegui, dentro da cabeça dela acontece uma química que aquela célula de memória, de crença, que fala para ela que ela é desorganizada, dá uma enfraquecidinha. Então, as pequenas vitórias são importantes, é importante que elas estejam visíveis, porque é isso que vai alimentar o processo. Os ambientes que ela vive, o que é normal no Brasil, gente? No Brasil, o normal é estar endividado. No Brasil, o normal é viver como se não houvesse amanhã. E isso é uma herança econômica, isso é uma herança macro, cultural. O estranho no Brasil é você falar, eu tenho reserva de emergência e eu sou organizado. Então, neste meio, é mais difícil ainda, porque essa pessoa, ela começa o processo com você e sempre tem um espírito de porco do lado que vai falar, larga a mão. Não vale a pena não, só se vive uma vez. É um primo, é um irmão, é um marido, é um colega. Sempre vai ter alguém que vai falar isso. Então é importante ela entender quem são as pessoas que estão ao redor. Quem são as referências, para quem que ela vai dar ouvido, para quem que ela não vai dar ouvido. Certo? Hábitos, entenda, o nosso cérebro sempre vai pegar o caminho que está mais fácil. Todas as vezes que ele puder. Então, os comportamentos financeiros que já estão automatizados sempre vão ser mais fáceis, principalmente dependendo do tempo que ela está repetindo esse comportamento. Eu já comentei aqui esse exemplo, né? Eu tenho uma cliente que a gente estava indo muito bem, obrigada. O primeiro mês foi lindo. O segundo mês aconteceu probleminha com a filha. O que o cérebro fez? Voltou para o caminho automático. E a minha conversa com ela, quando isso aconteceu e ela gastou muito mais do que ela devia, não foi para apontar dedo para ela e falar, você errou, olha aqui, você gastou mais, você não seguiu o plano. A minha conversa com ela foi, vamos entender onde foi o gatilho?
Nossa, foi a filha. Beleza, o que aconteceu? Ah, então tá. Putz, então você tá vendo que você voltou ao caminho original de quando você chegou? Então, olha que bom que aconteceu isso, porque a gente viu que a resposta que ainda está automatizada é a resposta anterior. Você fez um mês certinho, mas esse um mês não foi suficiente para o seu cérebro reprogramar. E aí, essa pessoa, ela é capaz de sentir menos culpa. Ela não fugiu de mim porque ela entendeu que eu não estava ali para julgá-la de que ela não tinha conseguido fazer o plano. Eu estava ali para entender com ela quais eram os gatilhos. E uma vez que a gente entendeu o gatilho, opa, então vamos tentar fazer desse outro jeito? Em relação à recompensa, a gente precisa entender como recompensar o processo. Existem sonhos, gente, que levam tempo. Eu demorei quase 20 anos para vir para o Canadá. Existem sonhos que levam tempo. O sonho de uma casa própria talvez vá levar mais tempo. O sonho de uma viagem internacional talvez vai levar mais tempo. O sonho de resolver uma dívida, dependendo do tamanho dessa dívida, vai levar mais tempo. Se a gente não consegue trazer pequenas recompensas para o processo, essa pessoa não vai chegar no final. E muitas vezes a recompensa é ela vê que ela está conseguindo. Sabe como eu faço isso enquanto educadora financeira? Eu faço um fechamento mensal para a pessoa que fica visual na mesma tela. Então, essa pessoa já está há 6 meses comigo. Ela ainda não resolveu a dívida. Então, às vezes, ela tem a sensação que, putz, não está funcionando. Só que quando a gente olha nos gastos o quanto ela já evoluiu, ela já diminuiu metade do cartão de crédito. Só que ela só vai mostrar isso se você mostrar para ela. Se você não mostrar, ela não vai ver. Então, o jeito de você apresentar os dados para ela vai fazer diferença. Eu tenho uma ferramenta que a pessoa dá check nos objetivos da semana. Por quê? Porque é uma forma de recompensar o processo. Gente, é gostoso demais dar check. Já passaram pela experiência de dar check no que vocês têm que fazer? É maravilhoso chegar no final do dia e ver que você deu 90% dos checks do seu dia. Isso dá uma sensação de eu consigo. Então, é importante fazer o nosso cliente ver isso. Isso é recompensar o processo, muitas vezes. É ele se ver evoluindo. Isso é muito importante. Então, por que é tão desafiador cuidar do dinheiro? E eu trago aqui o Housel, né? Acredito que grande parte de vocês já deve ter lido a Psicologia do Dinheiro. Porque saber o que precisa ser feito não tem relação nenhuma com o que acontece na nossa cabeça quando a gente vai fazer de fato. Então, nós precisamos entender que cada ser humano é único. Cada pessoa tem uma visão única e particular sobre como as coisas funcionam. Você tem crenças, viver experiências, tem expectativas diferentes, tem previsões diferentes das minhas. Então, não dá para eu ter uma metodologia que coloca todo mundo no mesmo lugar e tem as mesmas regras e o mesmo jeito de fazer para todo mundo. Não vai funcionar. E aí eu deixo o questionamento. A sua metodologia enquanto educador financeiro, ela inclui ou ela exclui? Porque tem muita metodologia que exclui, que é aquela metodologia que vai funcionar para aquele 1% da população que já tem um perfil mais poupador, que já tem um repertório mais poupador. E tudo bem se você escolher fazer assim, mas tenha essa consciência. Por isso, querer não é suficiente. Porque querer, todo mundo quer. Só que não é a intensidade do querer que vai determinar o conseguir. Por quê? Porque cada pessoa é única, com um repertório comportamental único e, portanto, o método precisa ser único. E aí a gente, educador financeiro, precisa entender que a gente não é o nosso cliente. O que é supérfluo para mim não é o que é supérfluo para ele. O que é um sonho bobo para mim não é um sonho bobo para ele.
A gente precisa sair desse lugar de tentar convencer o nosso cliente a fazer as coisas do nosso jeito. É o contrário. E é isso que as finanças comportamentais promovem. Ela nos ajuda a entregar um como para o nosso cliente. Ela nos ajuda a ter empatia pelo nosso cliente, de não julgar o sonho dele ou a realidade dele, mas sim de trazer ferramentas que, independente da necessidade que ele tenha, a gente vai conseguir fazer essa necessidade acontecer. Poucos planos realmente sobrevivem quando se encontram com a realidade. A gente pode construir uma planilha linda de planejamento financeiro, mas o nosso cliente pode chegar nem perto de cumprir. Então, a minha visão sobre o nosso papel é essa. Não basta dizer o que a pessoa precisa fazer. Eu preciso dizer como. E esse como precisa estar coerente com as capacidades físicas, fisiológicas e psicológicas dos meus clientes. Essa é a forma que eu enxergo o papel do educador financeiro. E é por isso que hoje eu não vejo forma de fazer uma educação financeira que não olhe para o que é humano, que não olhe para as finanças comportamentais, para as ciências comportamentais de um jeito mais amplo até. Então, essa era a contribuição que eu queria deixar para vocês neste dia. Eu acho que é um primeiro movimento, né, da gente conversar sobre o assunto. É um assunto gigantesco. Eu não sei se a Janina tem essa mesma impressão, mas parece que quanto mais eu estudo isso, mais longe eu estou de saber sobre isso, né? Então a gente levaria aqui muito tempo falando, mas eu acho que essas primeiras reflexões, né? Como eu disse, eu queria trazer algumas pulguinhas para deixar atrás da orelha de vocês, né? Para provocá-los a pensar e a entender o quão complexo nós somos como seres humanos, né? Então, acho que é isso. Deixei aí um QR Code com as minhas redes sociais, faço bastante desse conteúdo por lá, e é por causa de tudo isso que eu decidi, então, ser essa educadora financeira que promove as ciências comportamentais, assim como a Janina e tantos outros, e torço e trabalho para que isso seja algo cada vez mais comum e para que isso chegue em cada vez mais educadores. E gostaria de novo de agradecer o Fernando, agradecer a oportunidade. Acho que minha fala e da Janina, né, se abraçaram, né? Trouxemos conteúdos complementares. Fico muito feliz por isso. E fico aqui aberta a questionamentos, a colocações, enfim, estou aqui com vocês. E eu consegui cumprir o tempo. Gente, isso é um milagre! Eu consegui cumprir o tempo. Muito bem. Nossa, gente, que legal, que legal. Grazi, eu nem sei como dizer. Janina, Grazi, tá ótimo. Nossa, foi um primeiro aqui. Eu acho que a gente começou super bem, super inspirador, uma ótima referência. A gente vai ter aqui de como devem ser os próximos, os próximos, os próximos, né? Começamos muito bem. E isso é muito bacana, mas principalmente aqui um monte de comentário aqui, né, que trouxeram também, alto nível, excelentes reflexões, parabéns, parabéns, essas nossas mulheres arrebentam mesmo, show, muito bom conteúdo, excelente pontuação, cortaram os mimos, olha, bastante aqui, perguntas também, enxergar as prioridades, inclusive, teve um comentário aqui da Miriam, que ela fala o seguinte: perfeita colocação, todo mundo consegue, mas não pelo mesmo caminho. E o que mais vemos são fórmulas mágicas no mercado de educação, né, quando tentamos pôr na prática causa mais dor do que ficar na inércia. Por isso é que eu digo: conhecimento é poder. Né? E isso traz uma reflexão muito grande para você, que é educador, que é uma preocupação que a gente tem, né? De que a formação, ela até tem aí muita formação para você se formar como educador, que é um conteúdo. É um conteúdo que tem bastante.
que é bem o que a Grazi trouxe, o convívio da gente. Mas a experiência que a gente tem que vivenciar como educador é bem isso na prática, como a Grazi trouxe, né? Então, assim, a gente tem um conteúdo, mas o papel, a nossa responsabilidade, e eu queria saber a opinião de vocês duas, esse encaixe, né? O que eu tenho de conhecimento que realmente pode ser direcionado daquela pessoa para a vida que ela teve, os traumas que ela carrega, né? Para as aflições, para os desejos, então tudo isso é diferenciado, tá, gente? Então, por isso que eu, particularmente, Fernando, vejo a formação de educador, isso você pode assistir, gerar conteúdo, ter o seu entendimento, mas a prática é bem difícil a gente tentar criar um curso, digamos, eu vou fazer um curso aqui como sair das dívidas, sem entender realmente a pessoa que está assistindo, ela vai, infelizmente, procrastinar nesse sentido, né, de achar que, pera, mas isso aqui serve para mim, como serve para a Juliana, como serve para a Dado, como serve para o Cleiton, e por que não isso, né? E nós temos aí, bem explicado pela Grazi, o nosso histórico, o histórico que o teu cliente carrega, né? Então, a gente tem essa preocupação, eu acho importante bater nesse ponto, você que é educador financeiro, de você ter a referência dessa metodologia, mas você não pode cantar ela para todos, né? Não do mesmo tom, a mesma sintonia, porque cada um vai ter a sua receptividade quanto a isso. Que bom que vocês trouxeram esse ponto do humano, né? Eu queria começar muito com essa questão, e eu optei, conversando com o Cleiton, da gente trazer o primeiro ponto para falar da questão comportamental, né? Do que nos move, como disse a Graça, do que nos move a gastar, como disse a Janina, do que nos move a escolher, né? Então, é importante você, educador, entender um pouco desse olhar humano para o seu cliente, porque senão você vai ser só mais um contador pessoal, né? Um contador pessoal, aí isso não vale, isso não gera, daqui 3, 4 sessões ele vai parar, porque não tem sentido, né? Não tem sentido, e foi bem o que a Grazi trouxe na questão do conhecer. Ele sabe o que tem que fazer, ele sabe de planilha, mas assim, o ponto crença, ambiente, né? E os gatilhos mentais, isso realmente atrapalha muito a vida. E é aí que a gente tem que olhar mesmo, é para esse olhar, por isso que eu trouxe duas feras que falam de comportamento, que sabem lidar com emoções das pessoas, até pela sua história, né? E por isso esse nome, Caminhos do Conhecimento. Eu queria então parabenizar a Grazi, a Janina, por essa oportunidade muito bacana. Eu estou super feliz, fiz um monte de anotações aqui, porque é isso, eu particularmente penso dessa forma, né? Eu vou para um lugar onde tem pessoas que têm a mesma visão, que compartilham da mesma opinião que eu tenho, do mesmo conhecimento, mesma área, vamos dizer, mas o que ela tem, qual olhar diferencial que eu posso aplicar para a próxima vez. E por isso que a gente fala, correntes, crescendo, estamos aqui para compartilhar o conhecimento. Eu fico muito feliz nisso, em olhar para a Grazi, ver o quanto ela se dedicou para isso, olhar para a Janina, o quanto ela se dedicou para isso em tão pouco tempo. Gente, foi assim uma coisa muito rápida. Eu joguei uma bomba para as duas aqui e as duas abraçaram, assim, muito, muito, muito. Olha, realmente eu estou vendo aqui um monte de elogio que está vindo aqui no meu WhatsApp e eu fico feliz. Depois eu mando para vocês os feedbacks que ficaram maravilhosos. E eu queria, então, nós temos aqui ainda 7 minutos, Grazi e Janine. Eu queria abrir aqui perguntas, se alguém quiser fazer alguma pergunta, tanto para o que a Janina falou, como para o que a Grazi trouxe. Fernando, Se você quer falar alguma coisa, eu deixo aberto aqui. Fernando, Sim, estamos ouvindo. Fernando, Estamos ouvindo. Fernando, o pessoal tá pedindo para abrir as câmeras para a gente tirar uma foto, que alguns vão ter que sair, mas a gente já aproveita o gancho. Os que são ApoF aí, deem um joinha, e aqueles que não são, a ApoF começa nesse momento dando parabéns para o Fernando, que está organizando, para a Grazi e para a Janina, que é o primeiro Caminhos do Conhecimento, que é algo que desde o início da POF a gente briga de levar essa troca de conhecimento mútuo. Então, o primeiro Caminhos do Conhecimento é uma grande conquista nossa. E o que a gente pede? Você que é associado aqui, no mês 7, todo mês ímpar, vai ter um Caminho do Conhecimento. Então, hoje nós estamos no mês 5. No mês 7 vai ter outro muito legal, a gente vai também definir uma temática e vocês podem sugerir.
Não esqueçam, vamos ter o nosso terceiro EBF em setembro, e vai ser incrível. E você que não é associado, entre em contato no Zap, dá uma agenda com a gente, para a gente estar agendando um bate-papo com você. E você está vendo agora, né, Grazi? A Grazi que o esposo, junto com o esposo dela, são associados, a Janina, a gente está vendo aqui o fruto de tudo isso. Parabéns a todos e vamos colocar as câmeras, Fernando, para o pessoal tirar Está foto coberto, e Cleiton. você Está faz. coberto E aqui. para o Fernando, pessoal, porque esse é um projeto que o Fernando está encabeçando. Parabéns, Para Fê. nós, né? Para nós. Eu fico feliz de ter realmente, volto a dizer, eu fico feliz de participar desse grupo, né? Saber que cada um ali, no seu tempo, como a gente sabe disso, no seu tempo, na sua oportunidade, vem e faz a sua participação. Nós tivemos o nosso trabalho aqui na Semana Nesta, quero agradecer também. Eu creio que esse fim de semana eu vou fechar com a Liliane a quantidade, eu acho que a gente foi super bem, tá? Então, parabéns a vocês também que puderam colaborar com o seu conteúdo, com o seu tempo. Fernando, tudo indica que nós somos o segundo colocado em contribuições, tá? Olha, isso é bacana, hein? Segundo colocado, isso é bacana. E eu acho que é isso que vale, tá, gente? Então, eu queria deixar o meu agradecimento enorme. A Grazi deixou os contatos dela aí, a Janina deixou os contatos dela aí, e eu acho que é isso, né? A gente trazer qual é o caminho que do conhecimento que cada um tem, que cada um pode vir aqui falar. Né? Nós vimos aqui o caminho que a Grazi tem de conhecimento, o caminho que a Janina tem de conhecimento. No mês 7, vamos escolher mais duas pessoas para estarem aqui falando do caminho do conhecimento e vai ser bacana. Eu acho que é isso o intuito de que você que nos assistiu até agora possa ter suas anotações, possa ter um pouco mais de conhecimento no seu caminho. Tudo bem, gente? Tudo Ok? bem. Cleiton, fechou o áudio. Seu áudio. Para todo mundo printar as fotos, vamos tirar uma foto da galera aí para a gente guardar de recordação desse primeiro feito. E novamente Janina e Grazi, vocês estão de parabéns ao Igor, todos que estão aqui, ao Cássio que está nos visitando, a todos que estão nos visitando. As fotos, Fernando. Vamos lá. Quem puder abrir a câmera de aparecer, a gente printa aqui. Ok? Todo mundo aqui? Bom, quem abriu a câmera que está podendo, deixa eu ver se alguém aqui não está podendo. Só um instantinho, gente, para ver se está o pessoal sem abrir a câmera. Acho que está todo mundo que puder abrir a câmera, está aqui, Cleiton. Eu vou printar a tela, então. Todos aí. Ótimo. Gente, é isso. Então, eu quero agradecer novamente a todos. Ô, Fer, Vou falar, posso só jogar Claro. uma ideia, já que a gente está falando de finanças comportamentais aqui? Bora lá, bora lá. Vamos criar um efeito manada do bem lá no grupo? Todo mundo que esteve aqui, gostou do que eu e a Janina escreveu, vai lá e deixa o que gostou, o que aprendeu, para criar um efeito manada para o pessoal assistir gravado depois. Vamos usar a ferramenta de finanças comportamentais para criar um movimento aí. Exatamente, olha aí. E tem tudo a ver, né, com a questão do conhecimento, é a troca, né, o agregar, isso é muito importante. Adorei a tua ideia, Grazi, parabéns. Muito bem, então, gente. Então, tá aí. Eu acho que é o mínimo da nossa contribuição, assim, de ter isso aqui de forma gratuita, né? De forma muito interativa Ideias. e rica, Fernando, né? Ideias. Fernando, Fala. o pessoal está falando de ideias, estão dando a ideia aí para as nossas palestrantes aí encabeçarem um grupo chamado APOF, Finanças Comportamentais, e aí as pessoas que tiverem o intuito de trocarem essa ideia já começa a juntar uma turma lá. É uma ideia relevante também. Trabalhar, anotei aqui. Vamos trabalhar isso aqui, porque a gente tem muita fera, né? Tem gente que fala de educação financeira para crianças, de investimento, de planejamento. Então, por que não de comportamento? Porque não pode faltar, na verdade, né? Ficou claro aqui que não pode faltar. Tá bom, gente? Então, eu quero agradecer a todos que estão aqui, tá?
e desejar um ótimo fim de semana. Mais uma vez, obrigado, Grazi. Obrigado, Janina. Fiquem com Deus e um ótimo fim de semana, gente. Valeu!